Irmãos, nós sabemos que toda carta ela tem um objetivo. E aqui é tão interessante que Paulo, ele sempre vai escrever uma carta, ele escreve para uma igreja específica. Ele está direcionando, olha, eu estou mandando essa carta para os irmãos que estão lá em Roma, para os irmãos que estão lá em Corinto, para os irmãos que estão, por exemplo, lá na Galácia, mas João não. João, ele escreve para todos os cristãos. E isso é maravilhoso. É uma carta, né, que eles falam de epístolas gerais, que são cartas destinadas a toda a igreja. E aí é tão interessante que quando nós vamos ouvir o que o apóstolo João tem a nos falar, e é um livro tão pequeno, uma epístola tão pequena, mas com grandes verdades. Este capítulo primeiro aqui, né, de 1 João, primeiro ele vai falar, né, da sua vida, né, com Cristo. Porque é tão interessante que 12 pessoas andaram com Cristo. A igreja começou com 12 pessoas. Um traiu Jesus, mas o outro, igual Tomé, duvidou. Pedro traiu, negou. E aí a gente vai observar. Mas quando você vai observar o relato de João, se você observar lá nos evangelhos, quando Jesus estava lá na cruz, ele olha, ele fala para João cuidar da sua mãe. Ali não estava Pedro, a única pessoa que foi com Jesus até a hora da crucificação, que participou de todo o percurso. O único discípulo foi o amigo do Pedro. Você sabia que nessa hora que você descobre o seu verdadeiro amigo, não que os outros fossem mais ruins, mas é que João, ele mostra uma fidelidade incomum. O nível de fidelidade de João era extraordinário, e ele tem muitos exemplos de ensinar. Porque muitas pessoas na hora da crise abandonam Jesus. Mas será que nós somos João? De 12 sobrou um, aquele que estava lá ao pé da cruz. Jesus estava sendo julgado e ele estava acompanhando desde o começo. Os outros estavam acompanhando de tocar e não chegavam perto, com medo de levar o mesmo fim. Mas sabe aquele discípulo que Jesus reclinava a cabeça no peito? Aquela pessoa da confiança, sabe o que é isso? Intimidade. A intimidade, ela desenvolve um sentimento de proximidade, porque a dor de João era tão grande pelo que estava passando o seu mestre, que para ele, se ele tivesse o mesmo fim, para ele seria a mesma coisa, mas ele não queria perder o seu mestre de vista. E aí você vai olhar, né, tem pessoas que você pensa assim, parece que Deus tem um negócio diferente com essa pessoa, parece que Deus abençoa ela mais que as outras, mas para o seu amigo do peito, você conta coisas que para outras pessoas você não conta. Aí você vai ver para quem Deus revelou o Apocalipse, a João. Aí você vai olhar qual é o evangelho mais profundo, o evangelho de João. Então nós estamos ouvindo nesse momento e estudando palavras de um apóstolo que foi amigo íntimo de Jesus. Ou seja, tem autoridade para falar o que está falando. Ele não está falando o que ele acha. Ele não está falando daquilo que ele acredita. Que ele vai falar aqui, ó, o que vimos e ouvimos, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado.
a cada milagre que Jesus fazia, que não estão todos relatados na Bíblia, todos João contemplou de perto. E é tão interessante que, segundo alguns especialistas, pela característica de João era um melancólico. Sabe o que é um temperamento melancólico? É aquela pessoa que ela é muito sensível. E se ela gostar de você, ela tem um sentimento de cumplicidade com você. Pedro já era aquela pessoa assim, sanguínea, estourada, né? Era pau para toda obra, mas também agia por impulso, agia sem pensar. O João já era diferente. Ele era analítico, ele observava muito bem. Você pode observar que poucas vezes na Bíblia você vai ver relato de João falando com Jesus. Ele ouvia mais, observava mais, falava menos que Pedro. Qual foi o discípulo que mais falou asneira? Pedro. Porque João nos ensina isso. O João tem muitas a nos ensinar. Porque o que temos visto, os nossos olhos contemplaram. Ou seja, ele observou cada detalhe. Ele conhecia Jesus muito, sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava falando, ele estava analisando Jesus. Ele estava contemplando. Ele estava contemplando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe qual o único evangelho que vai falar? Ele começa o seu evangelho lá falando: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. É o único que vai falar da divindade de Jesus. E aqui também ele vai falar dessa mesma divindade. Que o que era desde o princípio, ele está reconhecendo que Jesus, antes do mundo existir, ele já existia. Aqui ele está reconhecendo que Cristo, ele se transformou. Jesus, ele se transformou em homem com um objetivo. Mas ele não passou a existir quando nasceu de Maria. Ele não passou a existir quando o Espírito Santo visitou o ventre de Maria. Não. Ele já existia. Antes de tudo existir, ele já existia. Ele contemplou a criação. E é esse Deus, é esse Senhor que João vai falando. Ele vai falando: olha, antes de tudo, ele já existia. E é tão interessante que o que ele vai falar? Que a vida foi manifesta aos homens. A vida foi manifestada aos homens. O que é que nós aprendemos lá em Romanos? Que Deus é o que? Fonte de vida. O pecado, ele nos separa de Deus, então ele nos afasta da vida, e isso afasta da vida é morte. Então a vida que é Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva a Deus, foi manifesta aos homens. E quando Deus se manifesta aos homens através de Jesus Cristo, o Deus encarnado em homem, Jesus Cristo vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele está falando aqui? Eu sou a vida. Porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Se nós somos conduzidos por esse caminho, se nós trilhamos o caminho que é Cristo, se nós negarmos a nós mesmos e pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, nós vamos ter acesso a Deus. Temos acesso a Deus, temos acesso a Ele, que Ele é vida. Então por isso que ele vai falar aqui que a vida foi manifestada aos homens, que a vida ela foi apresentada aos homens, porque nós estávamos mortos em pecado contra Deus. Mas Cristo, que era a fonte de vida, por isso que ele vai falar: eu sou o pão da vida. Quem come de mim viverá. Eu sou a água da vida.
quem bebe de mim jamais terá sede. E é isso que João está querendo dizer aqui. E é tão interessante que imagine você na pele de Pedro. Pedro, ele descobriu, um dos primeiros a descobrir a divindade de Jesus Cristo. Agora imagine, você está andando, de repente você começa a contemplar e a ficha cair que o seu mestre é nada mais, nada menos do que Deus. Aquele que criou todas as coisas. Por isso que em suas cartas e também no seu evangelho, ele faz questão de dizer que ele era desde o princípio. E por que ele vai ensinar isso daqui? Porque existia na época uma doutrina em que os judeus, sabe o que os judeus afirmavam? Que Jesus era um profeta. Se Jesus era profeta, ele não era Deus. Então os judeus falavam que Jesus era um profeta. O que ele falou era válido, o que ele falou poderia ser seguido, mas que nele não havia o que? Divindade. Que ele não era Deus, ele era apenas um ser humano usado por Deus. Então por isso que ele vai falar aqui, e ele faz questão de dizer que ele já existia muito antes de nascer. Muito antes do mundo vir a existir, ele já era. Em eternidade, ele é Senhor. Mas que ele foi manifestado, ou seja, o Deus que estava oculto ao homem, ele se manifesta através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele já existia, mas nós não o conhecíamos. Ele já existia, Jesus Cristo já existia desde o princípio. Por isso que quando o diácono Sueli leu, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. O que ele estava falando? Olha, Jesus não passou a existir de Maria. Jesus, ele foi apresentado ao mundo através de Maria, mas antes de Maria ele já existia. Por isso que não se pode dizer que Maria é mãe de Deus. Ela apenas foi o meio que concebeu, que trouxe aos homens, que revelou aos homens Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus não tem mãe, Deus não tem pai, porque Ele sempre foi e sempre será. Só tem mãe, só tem pai aquelas pessoas que foram criadas, que surgiram do nada, ou seja, que houve ali o início de uma vida humana. Mas Jesus, como Deus, ele tinha uma mãe que gerou a sua carne, aquele corpo que ele encarnou. Mas o Deus que usou aquele corpo, que esteve entre nós, só existe um Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É o único Pai de Jesus Cristo. Glória a Deus. E é justamente isso que ele vai nos mostrar aqui. É justamente isso que ele vai dizer aqui. Ele sempre foi, ele sempre existiu. Ele está nos dizendo aqui o que? A natureza de Jesus, que é Deus. Porque existia essa crença entre os judeus que Jesus, era apenas um profeta. E é tão interessante que a vida se manifestou. Deus se manifestou aos homens para que os homens conhecessem e contemplassem a vida, para que os homens pudessem renunciar à morte, que é o pecado, e aceitar a vida, que é Jesus Cristo. Por isso, quando nós dizemos que para nós sermos salvos do pecado e da nossa condição mortal, nós devemos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque através de Jesus
que nós temos acesso à vida e à vida eterna. Jesus é o único meio, Jesus é o único mediador, é o único caminho. Se dissermos que tem outro meio para nós acessarmos e termos salvação, nós estamos nos enganando. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, que isso não te faz uma pessoa salva, isso não te conduz ao caminho da salvação. O que te conduz ao caminho da salvação é o único caminho, é Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que ele vai dizer, mas esse caminho, para que ele se tornasse um caminho, ele teve que se sacrificar. Porque Jesus, ele só se torna caminho. Primeiro, antes de ir para a cruz, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque ele sabia que ele passaria por uma cruz. E no caminho do céu existe uma cruz. Existe uma cruz que perdoa os nossos pecados. Existe uma cruz que foi cruel, que foi sangrenta, uma cruz que pagou a nossa dívida. Mas nós chegamos diante dessa cruz, recebemos o nosso perdão, temos os nossos pecados perdoados, mas ali nessa cruz também nós pegamos uma nova cruz. E para que nós pegamos essa nova cruz? Para nós nascermos de novo. É justamente aos pés desta cruz que Jesus Cristo morreu, que nós renunciamos o pecado, renunciamos a nossa velha natureza e entramos nesse caminho que é Jesus Cristo. Não existe salvação sem sacrifício. Muitas pessoas dizem hoje: porque a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço. A salvação é de graça porque você não pode comprar e você não pode pagar por ela, mas ela exige de você uma renúncia. Renunciar aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne, porque senão você não vai ter acesso à vida eterna. Porque é o seguinte, ele vai dizer: se nós dissermos que estamos em Cristo e amamos o mundo, nós estamos mentindo. E sabe o que ele vai dizer? Que nós anunciamos essa vida. Se João está dizendo que nós anunciamos, nós professamos essa vida que é Jesus Cristo, o que ele está querendo nos dizer através dessas palavras? Que se eu professo, se eu anuncio essa vida, é porque eu me pareço com Cristo. E todas as pessoas que estão levando a sua cruz, que estão no caminho que é Cristo, vão se parecer com Cristo. Porque Cristo, ele vai mudando a nossa natureza, ele vai mudando o nosso temperamento, o nosso comportamento. Porque eu posso dizer assim, eu sou assim. Não, eu não sou assim. Eu estou assim, mas o Espírito Santo vai me transformar até eu me tornar um varão perfeito. Venha como você está, mas não pense que você pode permanecer do jeito que está. O Evangelho transforma? Transforma, mas você tem que se permitir ser transformado por ele. Aleluia! E é isso que João está nos falando aqui. Ou seja, nós anunciamos o que vimos e ouvimos. Se nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos permitimos ser transformados. Porque tem uma geração aí, que hoje, se na verdade você for observar, não está com falta de evangelho. Se nós formos observar hoje na nossa geração, você vê o evangelho sendo anunciado através de canções, através de pregadores que são muito conhecidos. Muitos pregadores hoje têm mais de milhões de seguidores nas redes sociais e falam a verdade, pregam o verdadeiro evangelho.
Hoje nós temos a Bíblia acessível em aplicativo, em pregações, da forma que é preciso. Mas aí você olha para a nossa geração e parece que nunca teve antes cristãos tão profanos, cristãos que não renunciam aos prazeres da carne. Aí você se pergunta, está faltando evangelho? Não, está faltando renúncia. Evangelho está tendo até demais, está transbordando. É tanta informação disponível. O evangelho está sendo pregado aos 4 cantos, a todas as partes que você vai. Se você for na sua rede social, você vai ver alguém falando de Jesus lá, alguém falando sobre o evangelho. Se você for conversar com alguém, vai ter alguém que você conhece que vai falar de Jesus para você. Se você for na igreja, você vai escutar a palavra de Deus. Mas se você não renunciar, não vai ter transformação. Apenas estar na igreja, apenas ouvir uma pregação, ler a Bíblia, cantar um louvor não te transforma. O que te transforma é a renúncia. Não adianta nós cantarmos, pregarmos, ler a Bíblia e fazer tudo o que precisamos fazer, jejuarmos, se nós não renunciarmos a nós mesmos. Não existe verdade em nós, não existe evangelho sendo professado e testificado em nós. E é isso que João está falando aqui. É tão interessante que ele vai falar: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O evangelho vem pelo ouvir, sim, mas não adianta ouvir se não praticar. Depois ele vai dizer: essas coisas os escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Sabe o que é interessante aqui? O que é gozo? Gozo é uma alegria indizível, é uma alegria no coração que ela transborda. É uma pessoa que pode acontecer o que for, nada vai estragar a felicidade dela. É por isso que nós vemos pessoas que servem a Deus passar por um luto, ela chora, ela sofre, mas você olha para o semblante da pessoa, é um semblante feliz, porque o gozo dessa pessoa, a alegria dessa pessoa está em Jesus Cristo. Sabe o que ela pensa? Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi um filho, eu perdi um amigo, mas um dia eu vou me encontrar com ele. Um dia eu estarei no céu, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque a alegria do verdadeiro cristão é a esperança de um dia ir morar com Jesus Cristo. Aleluia. De um dia ser liberto do pecado para sempre morar com o seu Salvador. Aleluia. Essa é a alegria de quem verdadeiramente serve a Deus. Essa é a alegria de quem verdadeiramente vive um evangelho que transforma. Sabe o que ele vai dizer aqui? Deus é luz e nele não há escuridão. Isso aqui chama muita gente e nós mesmos para uma responsabilidade. O que você pensa, o que você faz, o que você fala, será que o que eu falo longe das pessoas, será que o que eu faço na minha intimidade poderia ser revelado? A vida do crente, a vida de uma pessoa que vive em Cristo, se a sua intimidade for revelada, ela não tem do que se preocupar. O que ela fala, o que ela faz na sua intimidade, ela pode fazer aonde for. Por exemplo, se você precisa esconder para fazer algo, é porque aquilo é errado. Aí eu sou cristão, eu disse que sirvo a Deus, mas aí na minha intimidade, quando ninguém vê, eu faço algo que é reprovável. Mas Jesus Cristo é luz, e nele não é escuridão. Se eu preciso me esconder para fazer algo que é ilícito, Jesus Cristo não está em mim. O cristão que é verdadeiro, quando ele chega, alguém chega, o assunto não morre, porque não fala mal de ninguém. Cristão verdadeiro
Você pode ir lá onde está, o banco pode ir lá onde está, né, a vida financeira dele, que não vai encontrar nada. Você pode colocar à prova o que ele fala. Por exemplo, ele falou alguma coisa aqui. Não pode confiar, porque o que ele fala é verdade. Não é engano, não é escuridão no servo de Deus que serve de verdade. É tão interessante que ele vai falar: se falamos que estamos em Cristo, mas andamos na escuridão, estamos mentindo. Se nós falamos que estamos em Cristo e nossa intimidade diz o contrário, nós estamos mentindo. E o diabo é o que? Pai da mentira. Logo nós nos tornamos filhos do diabo por dois motivos. O primeiro deles é porque se eu estou pecando contra Deus, eu não sou filho de Deus, já sou filho do diabo. E é porque eu estou mentindo, eu estou vivendo para a igreja, eu estou vivendo para as pessoas uma vida, mas em minha intimidade eu estou vivendo outra. E é isso que muitas pessoas vão perder a salvação dentro da igreja. Dentro da igreja, muita gente, o inferno vai estar cheio de pessoas que estiveram por aqui, que sentaram nessas cadeiras, frequentaram igrejas. Muitas pessoas que frequentaram a igreja, que ouviram a palavra, que subiram em altares, que louvou a Deus, que pregou, que fez muitas coisas, vão passar a eternidade no inferno, porque a vida que elas viviam publicamente não condizia com a vida que elas viviam na sua intimidade. Porque no que as pessoas viam era luz, mas na sua intimidade só havia escuridão. Depois ele vai falar o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, seremos limpos de todo pecado. É tão interessante aqui, ou seja, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós seremos limpos de todo pecado. Opa, mas espera aí então, quer dizer que nós estamos andando na luz e temos pecado? Porque ele vai dizer aqui, olha, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, seremos livres de todo o pecado. Isso quer dizer que, mesmo que nós estamos no caminho, nós ainda somos pecadores, e sempre tem uma manchinha para ser retirada. Mas sabe o que acontece? Quando você está na luz, o pecado é revelado. Quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos ver: não, mas eu estou tendo uma invejinha aqui, tira isso de mim, Senhor. Ó Senhor, eu estou querendo mentir aqui, tira esse sentimento de mim. Se eu estou na luz, a luz revela a verdadeira intenção do meu coração, e isso me impede de pecar contra Deus. Ou mesmo quando eu peco, eu me arrependo, peço perdão, e aquele pecado é removido. Ou seja, eu sou pecador, há pecado em mim. Por quê? Porque se eu estou na luz, eu não estou mais vivendo no pecado, mas ainda existe sujidades do pecado em mim. Quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava como controle de qualidade. E quando o setor era higienizado, eu precisava avaliar a limpeza do setor. E o que a gente colocava no relatório, sabe o que era? Estava limpo, mas tinha sujidades. Tinha um plásticozinho no ralo, uma manchinha de coado numa superfície. E aquele relatório, ele relatava que estava limpo, mas não estava 100% limpo. A limpeza tinha sido realizada, mas tinha ficado resíduos, tinha ficado uma coisa que a gente chamava de sujidades. E não era uma sujeira vista a olho nu. Se você olhasse de longe, você não enxergava, mas quando você chegava perto, você enxergava. Isso é a nossa vida. Quando nós estamos perto de Jesus, nós conseguimos enxergar sujeiras que, quando nós estamos longe da intimidade com Deus, nós não conseguimos enxergar. Quando nós estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus, o nosso coração se torna mais sensível para quem realmente nós somos. Então o que acontece? Se nós permanecermos na luz,
nós seremos limpos de todo pecado. Quando ele fala todo, será todos os pecados. Sabe por quê? Quando nós fomos salvos, toda a culpa que era contra nós, ou seja, nós somos justificados pela cruz, mas nós precisamos ainda ser limpos. Por exemplo, alguém mandou no grupo, eu não lembro quem, e representa muito bem a nossa vida cristã. Uma pessoa suja da lama, ou seja, se eu for em um lugar e eu cair lá e eu me sujar de lama, o pecado, viver no pecado, é estar naquele lugar cheio de lamaçal. Mas aí, se eu vou me limpando, você já, o irmão Suelo, já que o Suelo mexe com graxa, você pode lavar a mão o quanto for, vai demorar para os resíduos sair da sua mão, não vai? Mesmo sendo lavado assim, é um pecado. O Espírito Santo nos lava e vai nos lavando, e quanto mais vai nos lavando, quanto mais nós vamos aprofundando em conhecer a Cristo, em permanecer em Cristo, mais nós vamos sendo purificados, até o dia em que nós nos tornarmos varão perfeito. E esse dia só vai chegar o dia que nós somos transformados e o nosso corpo for glorificado. E ele vai falar aqui: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Se eu falar para vocês aqui, eu não tenho pecado, porque eu sou pastor, eu não tenho pecado. Mentira! Eu tenho pecado, eu não vivo no pecado, não vivo uma vida de pecado. Mas se eu for avaliar a minha vida, com certeza vai ter alguma coisa aqui que me condena. É diferente de viver uma vida no pecado, mas existe marcas e manchas do pecado em mim. Por isso que ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Porque há pecado sim em nós, mas é diferente de viver no pecado. As pessoas na igreja, elas precisam entender uma verdade: ter pecado em si mesmo, ser pecador, é muito diferente de viver no pecado. Porque ser pecador, ter pecado, é algo que fala da minha origem. Agora, estar no pecado e viver no pecado vai dizer onde eu estou. Ou seja, se eu estou na lama do pecado, se eu estou no pecado, ou seja, isso me faz o quê? Um pecador em prática. Agora, se eu estou em Cristo, renunciei a mim mesmo, aos desejos carnais, e estou andando em Cristo, ainda há pecado em mim que precisa ser removido, mas eu não estou mais no pecado. Ser pecador e estar no pecado é uma questão de condição, é uma questão de posição. Ou seja, eu não estou mais no pecado, mesmo que o pecado está em mim, mas se eu permanecer em Cristo, Ele é fiel e justo para me limpar de todo pecado, porque a tua luz, a sua verdade, ela remove qualquer pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Depois ele vai dizer, é tão interessante, irmãos, isso aqui me fez lembrar de Davi, porque ele vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro de Davi. Sabe o que Davi vai dizer? Lá no Salmo 32, verso 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ou seja, os ossos dele envelheceram. É tão interessante que quando você não confessa o seu pecado, você definha, você vai morrendo, porque o envelhecimento é a condição que nos leva para a morte.
A maioria das pessoas, elas morrem por envelhecimento, porque o envelhecimento, ele faz a deterioração, ele deteriora o corpo. E quando Davi, ele vai dizer que quando ele se calou, os ossos deles começou a envelhecer, sabe o que ele está dizendo? Que ele aproximou mais ainda, com uma velocidade ainda maior da morte. É por isso que João vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, porque precisa haver confissão de pecado. É por isso que tem muitas pessoas que só definham no pecado, porque não confessam. E é preciso que nós venhamos confessar as nossas faltas para Deus. Sabia que todo dia nós temos que chegar diante de Deus e confessar as nossas falhas? Mas às vezes a gente se enche de orgulho. Não, eu sou obreiro, não peco não. Continua nessa caminhada para ver. Não reconhece a sua condição de pecador para ver onde você vai parar. Era assim que os fariseus agiam. E sabe o que Jesus vai dizer? Que eles eram como sepulcros caiados. Por fora eram lindos, mas por dentro era cheio de imundícia. Sabe por quê? Enquanto eu não confesso, a imundícia vai crescendo dentro de mim. Então sabe o que eu tenho que ver? Olha, eu sou obreiro, eu estou na condição de pastor, mas isso aqui, Senhor, eu tenho que melhorar, me ajuda. Tem misericórdia de mim. É tão interessante que quando nós olhamos as orações de Davi, ele sempre vai falar: tem misericórdia de mim. E assim que nós temos que nos chegar diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou falho, eu sou pecador. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou perecer. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou para o inferno. Nós devemos reconhecer a nossa pequenez, nós devemos reconhecer a nossa condição de pecador que não consegue chegar a Deus por si mesmo. É preciso que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento. Se o Espírito Santo não te convencer, você não se arrepende, sabia? Se o Espírito Santo não convencer você do que você fez, dos caminhos que você andou, infelizmente você vai continuar no erro. É tão interessante quando nós vamos olhar essa questão do arrependimento. Quando Natan chega até Davi, aqui você sabia que Natan está fazendo o papel do Espírito Santo? Da mesma forma que Natan chegou até Davi e começou a relatar para ele, né, o quão grave era o que ele tinha feito, assim o Espírito Santo. Porque se não fosse o relato de Natan, se não fosse aquela historinha de Natan, não teria convencido Davi do seu pecado. Assim é o Espírito Santo. Ele chega devagarzinho no nosso coração e começa a falar bem mansamente, bem delicadamente. E quando nós percebemos, nós pensamos: meu Deus, como eu pequei. Aí nós fazemos igual Davi fez, nós rasgamos as nossas vestes, nós nos arrependemos, porque Natan aqui ele representa o que? O Espírito Santo. Mas sabe o que acontece com muitos? O Espírito Santo vai lá, convence do pecado, da justiça e do juízo, mas infelizmente, para que a parte que Natan tinha que fazer com Davi é só convencer, porque quem confessa somos nós. Por isso que João vai dizer: se nós confessarmos, é eu e você que temos que confessar. O Espírito Santo convence, eu e você temos que confessar. Ou seja, Natan chega até Davi e o convence. Mas no momento em de confessar, em que realmente era culpado, em que realmente tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, foi Davi que fez. Sabe o que é o problema? Às vezes a gente arrepende, é convencido pelo Espírito Santo, mas a gente não confessa. E é onde a gente acaba
perdendo o melhor de Deus para a nossa vida. Porque se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós nos calarmos, nós vamos fazer igual Davi. Nossos olhos vão envelhecer. A nossa alma vai gritar. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ficar bem, estar bem, se nós não confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo, sabe por quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o seu pecado que você está confessando, você está com medo de confessar, porque você está com medo de pagar por ele. Jesus Cristo já pagou por ele lá. É por isso que Ele está dizendo que Ele é fiel e justo. Ele, como justo, Ele vai olhar para o seu pecado, vai enxergar o sacrifício de Jesus. Mas é preciso que você confesse. Depois Ele vai dizer: se falarmos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. Está vendo? Se nós dissermos: não, eu não sou pecador, você está chamando Deus de mentiroso. Como Deus não mente, o mentiroso é você. Deus não mente porque Ele é santo. Se eu digo que eu não sou pecador, que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Não é Deus que está mentindo, sou eu que estou mentindo para mim mesmo. E sabe qual que é o maior prejudicado quando eu minto para mim mesmo? Você mesmo. Somos nós mesmos que somos prejudicados. Porque na verdade, tudo que o pecado quer é que nós nos enganamos a nós mesmos e achamos que nós estamos perfeitos. O sentimento de perfeição, ele é a pior atitude que nós podemos ter. Porque o sentimento de perfeição, ele, na verdade, ele é um empecilho para o aperfeiçoamento. Porque se eu acho que eu estou perfeito, se eu acho que eu não preciso melhorar em nada, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar do jeito que está. Mas se eu reconhecer que eu não sou perfeito, eu vou me aperfeiçoar cada dia mais em Jesus Cristo. E é isso que nós devemos ter, essa atitude que nós devemos ter, como cristão.